Erros são professores. Essa foi uma frase que eu ouvi de uma professora de redação quando eu estava estudando, pegando algumas dicas de redação. E entre a aula que eu assisti, fiz algumas anotações, inclusive essa foi uma delas. Eu peguei essa frase, escrevi e comecei a desenvolver um pensamento. E eu tirei a conclusão de que nós crescemos quando nós corrigimos os nossos erros. Como assim? Não é que eu devo errar e continuar no erro e deixar esse erro criar raízes, fazer parte da minha vida, fazer parte de um hábito ou de um comportamento. Pelo contrário, eu vou me permitir errar, tá? Até vem a outra parte que eu escrevi desse pensamento, que é quando você é amador, tá? Você tem uma margem muito grande de erro. Por quê? Porque a cobrança feita em cima de um amador e a cobrança feita em cima de um profissional são diferentes. Um profissional praticamente, se ele errar, a credibilidade dele, a profissão e o valor que ele tem de mercado vai diminuir. Mas se você é um amador, está começando agora, praticamente ninguém vai lhe criticar. Porque qual é o problema de uma pessoa amadora, iniciante, cometer erros, se ela é amadora e iniciante? Então aproveite que você está começando, que você está aprendendo algo novo, que você está começando a desenvolver. Você vai errar sim, e vai errar muito. Então a nossa margem de erro, quando nós somos iniciantes, é muito grande. Então como evoluir e crescer? É eu pegar esses erros, estudar e analisar e pensar quais são as causas desse erro. Porque eu continuo errando nessa parte, nesse caminho. E através dessa análise e desse estudo, você vai se corrigir. Corrigir o seu comportamento, corrigir os seus hábitos, a sua forma de estudar, de executar, de pensar, que às vezes até na execução você pode não estar errando, mas às vezes pode ser uma crença, pode ser uma forma de pensar, uma forma de interpretar. Então nesse estudo você vai verificar onde está esse erro. E a partir daqui, desse erro ou desses erros, você vai estudar e vai crescer em cima dele. Qual é a diferença de um profissional para um amador? Um profissional não é que ele é perfeito e nunca erra. Pelo contrário, é que em toda a sua trajetória ele já cometeu erro suficiente, ele errou muito. E que quando ele está em uma circunstância, em um caminho, ele vai reconhecer determinado padrão. Opa, eu já fiz isso, eu já passei por essa situação, eu já senti isso. Por quê? Porque lá atrás ele errou bastante. Então, através desse reconhecimento, dessa experiência que ele já teve, que ele tem, ele vai evitar um, uma recorrência, outro possível erro. Eu estou nesse caminho, eu já andei nesse caminho, vai pensar o profissional. E se eu continuar nesse caminho, eu vou quebrar a cara lá na frente. Então ele pode fazer o quê? Ou recuar, ou desviar desse caminho, para não cometer. Porque ele já errou e ele já teve experiência em cima desses erros. Uma experiência que o amador iniciante não tem. Por isso que é muito comum a gente começar algo e errar bastante, se frustrar. Só que o problema da gente que está começando para o profissional, que o profissional ele sabe reconhecer, desvia ou recua. A gente não, a gente fica estagnado. A gente deixa o erro criar raízes e a gente deixa de avançar, de crescer, de evoluir. E pegando a frase da professora que eu escrevi e comecei a pensar, erros são professores. Então aproveite os seus erros para aprender, para evoluir, para crescer ainda mais. E caso você esteja preste a passar por uma situação semelhante, você vai evitar o erro ou pelo menos você vai amenizar os danos, tá? Então, errar é uma forma de evoluir. Não permanecer no erro, fazer dele um comportamento, mas estudar, analisar e crescer em cima dele. Aí sim a gente vai conseguir chegar no próximo patamar e no próximo nível.